paramos. Então, como igualmente fortalece os órgãos enfraquecidos, como vimos, né, por longa e vigorosa constrição, compreende-se, em suma, que o poder da ação fluídica está na razão direta, não somente da energia da vontade, mas, sobretudo, da qualidade do fluido introduzido. E segundo o que deixamos dito, que essa qualidade depende da instrução, estudo, trabalho e das qualidades morais do magnetizador, estudando-se, melhorando, para estar cada vez mais capacitado para o trabalho. Assim, daí se segue que um magnetizador ordinário que atuasse maquinalmente apenas por magnetizar fraco ou nenhum efeito produziria. A vontade, o estudo, a prática e o esforço para melhorar-se. É de toda necessidade o magnetizador espírita que atue com conhecimento de causa, com a intenção de obter não o sonambulismo ou uma cura orgânica, porém os resultados que vimos de descrever. É, além disso, evidente que uma ação magnética dirigida neste sentido não pode deixar de ser muito proveitosa nos casos de obsessão ordinária. Porque, então, se o magnetizador tem o auxílio, a vontade do obsediado, o espírito se vê combatido por dois adversários em lugar de alguém que está obsediado, ali há um espírito incorporado, né, numa psicofonia, fluidos dispersivos ali no humeral, né, porque aí vai tirando a ação, cortando, vamos dizer assim, a ação do espírito em relação àquele médium. Então é preciso estudar e ter esse conhecimento de onde atuar com o magnetismo. Assim, cumpre também dizer que a miúde se atribuem aos espíritos maldades de que eles são inocentes. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo, as contrariedades que de ordinário cada um concentra em si mesmo. Principalmente os desgostos amorosos dão lugar com frequência aos atos excêntricos, que fora errôneo considerar-se fruto da obsessão. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. Então é por isso que Kardec sempre diz, os espíritos da codificação, reforma íntima, trabalhar e se esforçando para vencer as más inclinações. Isso é muito importante, é necessário. Assim, acrescentemos por fim que algumas obsessões tenazes, sobretudo em pessoas de mérito, fazem às vezes parte das provações a que essas pessoas estão sujeitas. Acontece mesmo que a obsessão, quando simples, é uma tarefa imposta ao obsediado, qual a de trabalhar pela regeneração do obsessor. Olha que coisa interessante, né? Kardec diz. Como um pai pela de um filho vicioso. Então, como Kardec coloca aqui, muitas vezes uma obsessão simples, aquele médium precisa se trabalhar, estudar, né, ver as causas, as suas problemáticas mais íntimas, porque ele se melhorando, ele vai às vezes indiretamente ou diretamente, ajudar aquele espírito que muitas vezes precisa de ajuda e são também, né, colocados juntos de nós para que possamos ajudá-los.
Em geral, a prece é poderoso meio auxiliar da libertação dos obsediados. Nunca, porém, a prece só de palavras, mais uma vez, dita com indiferença e como uma fórmula banal, será eficaz em semelhante caso. Faz-me ter uma prece ardente que seja, ao mesmo tempo, uma com magnetização mental. Pelo pensamento, pode-se encaminhar para o paciente uma corrente fluídica salutar, cuja potência guarda relação com a intenção. Uma oração sincera, às vezes 2 palavras bem sentidas, bem sinceras, e um direcionamento do nosso pensamento para o irmão obsediado e para aquele espírito, tem um resultado simplesmente fantástico. Assim, a prece, pois, não tem apenas por efeito invocar um auxílio estranho, mas exercer uma ação fluídica, o que uma pessoa só não pode fazer. Podem-nos quase sempre muitas pessoas unidas pela intenção, numa prece coletiva e reiterada, visto que o número aumenta, né, a potencialidade da ação. Se pudermos, no grupo, unir as forças para uma oração, será muito mais eficaz, muito mais potencializada o efeito daquela prece. Então, assim,